Graça e paz. Vamos continuar nas meditações que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Estamos lendo e gostamos de fazer isso, ler a palavra de Deus e deixar que ela fale ao nosso coração. Estamos aí no final da carta. Já falamos uma vez nesses versículos finais e vamos voltar neles. E Deus revela a sua palavra aos nossos corações. Anteriormente nós falamos destacando esta expressão do apóstolo Paulo, santos em Cristo. Santo não é alguém perfeito neste mundo, mas alguém que foi separado do pecado pela morte em Cristo e agora tem livramento pela vida de Cristo que está nele. O salvo é alguém separado do pecado, separado do mundo, do sistema perverso, separado para Deus e por isso santo. A nossa identidade como salvo em Cristo está atrelada ao que Ele, o Senhor Jesus Cristo, nos tornou por meio da sua morte e ressurreição, e também da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele, como diz a palavra. Portanto, agora somos santos. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. Então, o viver de Cristo em nós é o padrão de Deus de santidade. Santidade é Cristo mesmo. E o nosso progresso na santificação é mais de Cristo. Cristo é toda a evolução da santidade em nós. Cristo em nós é suficiente para nos santificar. Nenhuma pessoa pode experimentar santidade fora de Cristo, fora desta experiência que nós temos com Cristo, tanto na sua morte como também na sua ressurreição. A vida de Cristo em mim é santidade. Depois o apóstolo Paulo também disse o seguinte: os irmãos que estão comigo mandam saudações. Os irmãos que estão comigo. Esses santos em Cristo que Paulo enfatizou são também chamados de irmãos. A igreja é uma comunidade de irmãos. A palavra irmão está colocada nas Escrituras dentro de uma relação de família. Irmão fala de pertencer a uma família. E no caso aqui, a família espiritual, a família de Deus, a família de Cristo. Irmãos em Cristo são aqueles que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, nasceram de novo, são santos e fazem parte da mesma família, a Igreja de Cristo. Irmão é uma dádiva de Deus para
abençoar a nossa vida. É muito importante perceber isto. Nem sempre valorizamos as pessoas que estão ao nosso lado todos os dias. Mateus capítulo 23, versículos 7 e 8. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Hoje, as pessoas estão muito preocupadas com títulos e posições. Jesus coloca essa questão de títulos. Ele fala de mestres, pessoas que gostam de ser chamadas de mestres, rabi. E o ser humano gosta de títulos e posições que lhe projetam. Então, as pessoas gostam disso. Títulos. Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Magnificência. Esta aqui é demais, né? O magnífico reitor. Vossa Reverendíssima, que é usada a expressão com sacerdotes e bispos. Vossa Senhoria, Vossa Santidade. E aqui, Vossa Santidade é usada para uma pessoa só, que é o Papa. Mas na família de Deus, essas coisas não valem nada. Jesus veio para tirar essa ideia absurda do nosso coração, do coração do ser humano. Nesse sentido, Jesus nos corrige. No versículo 8 de Mateus 23, que já foi lido para nós, Jesus diz: vós, porém, não querais nesse sentido, Jesus nos corrige. No versículo 8 de Mateus 23, ele diz: vós, porém, não queirais ser chamados rabi, mestre, porque um só é o vosso mestre. E aqui vem a coisa maravilhosa. E todos vós sois irmãos. Aqui está o título que realmente interessa a Jesus: irmãos. O que Jesus quer que nós sejamos? Ele mesmo diz: irmãos. Que todos nós sejamos irmãos. E todos vós sois irmãos. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Na Igreja de Cristo, não existe disputa no corpo de Cristo. Disputa por poder, por lugares especiais, nem por cargo de importância, porque somos todos irmãos. Então, vivamos como irmãos. Devemos estar contentes em sermos irmãos, nos amarmos como irmãos. O amor é o óleo que faz funcionar os relacionamentos entre irmãos, e a humildade é o ornamento dos santos, dos irmãos. Ninguém prevalece sobre o outro, ninguém se põe numa posição sobre o outro, ninguém tem domínio sobre o outro, ninguém tem autoridade para julgar ninguém, criticar ninguém, murmurar contra ninguém. Ninguém pode se colocar numa posição
de que eu sou mais importante do que você. A igreja é uma comunidade de irmãos, irmãos portadores da morte e da vida de Cristo. Morte e vida. Morte de Cristo, nossa morte em Cristo, vida de Cristo, a vida dele em nós, são características da igreja de Cristo. A crise na igreja é, de fato, a ausência de morte e da vida de Cristo. É a grande crise da igreja. A ausência de morte com Cristo. Não há morte para o pecado, não morreu com Cristo, não crê nisso, portanto não pode experimentar a vida de Cristo. É a grande crise pela qual passa a igreja. A ausência dessa mensagem que anuncia o Evangelho. E o Evangelho nada mais é do que Cristo compartilhando conosco. Primeiro a sua morte na cruz, sua ressurreição e a sua vida. Finalmente, Paulo termina a sua carta aos Filipenses com uma palavra maravilhosa. Eu gosto demais. Uma palavra que é a base de tudo: graça. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Graça. Sem a graça não tem santos em Cristo, não tem irmãos amados em Cristo. Sem a graça sequer haveria a família de Deus. A graça é a base de tudo. As Escrituras começam assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, que é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. Isto é graça. É Deus fazendo, é Deus criando. Então, logo no primeiro versículo, nós já vemos a graça em ação, a graça operando. No princípio Deus criou, porque Ele não precisaria. Então, no princípio Deus criou os céus e a terra. Isto é graça. Mas precisamos entender uma coisa aqui. Antes do princípio, aqui diz: no princípio criou Deus. Mas o que tinha antes do princípio? Antes do princípio, a graça estava lá. Depois de tudo, a graça estará lá. Apocalipse 22, versículo 21. Veja como o apóstolo João termina o Apocalipse, o livro. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A graça, ele termina com a graça. Ele termina com a graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então, a graça é antes do princípio. Ela estava lá. A graça, ela está no princípio, e a graça estará presente depois de tudo. A graça. É por causa desta graça que somos santos em Cristo e irmãos. Salmo 63, versículo 4, aqui na versão Ara,
diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A graça é mais importante do que a própria vida. Vejam, a graça é mais importante do que a nossa vida. Salmo 40, versículo 10 e 11. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Graça, graça. E aqui é dito: não ocultei no coração a tua justiça. Anunciei. Não ocultei no coração a tua justiça. Anunciei, falei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação. Aqui está algo importante. Não escondi da grande congregação, da comunidade, a tua graça e a tua verdade. A tua graça e a tua verdade. A graça precisa ser anunciada, e a verdade. Mas tem que ser nesta ordem: graça e verdade. Não retenhas de mim as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Este versículo 10 do Salmo que foi lido, do Salmo 40, para mim está falando de Jesus Cristo, do Senhor. Está falando dele, aquele que veio cheio de graça e verdade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu gosto muito deste versículo, porque aqui o Senhor mesmo, o próprio Deus, está dizendo: a minha graça te basta. O próprio Deus, não sou eu dizendo, não é um testemunho meu aqui, é um testemunho de Deus. Ele está dizendo. Isto é importante para nós, ouvir Deus dizer isto. O próprio Deus: a minha graça te basta. Nós não precisamos pedir que a graça divina nos baste. Você não precisa pedir, eu não preciso, nós não precisamos pedir que a graça de Deus nos baste. Por quê? Porque a graça já nos basta. Deus mesmo garantiu isso. Ele falou: a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente para nós. A graça de Deus nunca está em falta. Sempre está disponível e não custa nada. A graça antecede tudo. Cristo veio cheio de graça, cheio de verdade, conforme o texto diz. Assim, ele foi para a cruz, morreu por mim, me fez morrer
com ele para o pecado. Depois disso, Deus, pelo Espírito Santo, ressuscitou o seu Filho, e eu fui também ressuscitado juntamente com o Filho. Agora, Cristo vive em mim. Texto que tanto gostamos de citar aqui. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo morreu por nós e nos levou a morrer com Ele para fazer a maior mudança da nossa vida. Não mais eu, mas Cristo em mim. Eu em Cristo crucificado com Ele e Cristo em mim, sendo o meu tudo, fazendo tudo por mim e vivendo em mim o tudo que Ele é. Quem tem Cristo vivendo no seu interior, não precisa de mais nada, nada na sua vida espiritual, porque Cristo é tudo em nós. Cristo é graça. Isto é graça, graça perfeita. Quando nós entendemos isto, irmãos, nós vamos deixar de lutar com a nossa própria força. Passamos a perceber que as nossas fraquezas não limitam a Deus. Pelo contrário, em nossas fraquezas, Deus manifesta e revela o seu poder grandioso em nós. A graça é o suprimento de Deus para tudo que nós precisamos e quando precisamos. A graça de Deus nos sustenta em qualquer circunstância. Podemos passar por amargos sofrimentos, mas sem perder a doçura do nosso espírito, da nossa alma, do nosso coração. Por quê? Porque a graça está sendo derramada em nós de uma maneira abundante. Então, você pode dizer ao Senhor: a tua graça me basta, porque o Senhor já nos disse: a minha graça te basta. Então eu preciso crer nisso e dizer ao Senhor: a tua graça me basta. Só precisamos crer. Mas, irmãos, até para crer, nós precisamos da graça de Deus. Não pense que você creu por sua conta. Nós precisamos da graça de Deus para poder crer. Atos 18, versículo 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Está vendo? Aos que pela graça criam. Aos que pela graça criam. Ninguém nasce com capacidade, nem vontade para crer. Por isso, vem da parte do Senhor uma graça para nos capacitar a crer. Como que esta graça maravilhosa chega até a nossa experiência? Ela chega até a nossa experiência de uma maneira abundante. Não minguada, apoucada, mas abundante. Romanos capítulo 5, versículo 15. Vamos ler alguns versículos neste capítulo. Primeiramente, versículo 15. Todavia,
não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Prestou atenção? Muito mais a graça. Muito mais a graça. A graça não é pouco. A graça é muito mais. Versículo 17 ao 21. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejam, irmãos, várias vezes a palavra graça é citada aí. Ela é abundante, ela traz vida, ela é sempre mais. Ela é abundante, e é assim que Deus nos concede a sua graça, de uma maneira abundante. Continuando aí, você pode entrar no capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? E o 14... Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça nos é dada em Cristo para recebermos em termos de abundância. Não existe um pouco de graça para alguém. Existe uma só proporção, que é a graça abundante. Vida em pecado não é vida na graça. A permanência no pecado é evidência de não estarmos vivendo na graça. Quem vive debaixo da graça não está dominado pelo pecado. Se o pecado perdeu o domínio sobre uma pessoa, o que mais o pecado pode fazer com ela? Ele é vencido, ele está vencido, e vencido pela graça. Ou ficamos debaixo do pecado, ou debaixo da graça. Mas debaixo dos dois ao mesmo tempo, não dá, é impraticável. Não existe um meio termo. E para dizer a verdade, nem você gosta de meio termo na sua vida. Nós não gostamos. Ninguém gosta de meio termo. Então, a graça veio com abundância. E ela removeu o pecado. E ela nos dá garantia de viver uma vida de vitória sobre o pecado. Gostaria de deixar o seguinte aqui com os irmãos. Algumas dimensões dessa graça maravilhosa em nosso favor, já que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a graça, porque Ele veio cheio de graça e verdade, e nessa condição Jesus foi para a cruz. Muito importante entender isso. Jesus é aquele que veio cheio de graça e verdade, e nessa condição Ele foi para a cruz.
Na encarnação de Cristo, Ele veio cheio de graça e verdade para nos transmitir a sua graça salvadora. Então nós vemos a graça na encarnação do Senhor, quando Ele chega cheio de graça e de verdade. E essa graça do Senhor é salvadora. Ela veio para nos salvar. Na morte de Cristo também vemos a graça, porque a palavra de Deus diz que Ele provou a morte pela graça. Graça de Deus, Ele provou a morte por todos, com a finalidade de levar esses todos a morrerem com Ele, libertando do pecado. Pois essa morte com Cristo na cruz é morte para o pecado, para nos libertar do pecado. Na ressurreição de Cristo, quando nos foi transmitida a sua vida na ressurreição com Ele, e a partir da nossa ressurreição com Ele, Ele está em nós, vivendo a sua vida. Agora, o pecado não tem mais nenhum domínio sobre nós. E isto é graça. Graça pura e perfeita. Quando nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aqui é descanso. Temos descanso. Descanso. Aqui é graça. E nós, como instrumentos da graça de Deus, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Aqui é Paulo dizendo, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 12. E o texto de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O apóstolo Pedro coloca 4 verbos que mostram o Deus de toda graça operando em nós a sua graça maravilhosa. Ele diz aqui, aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar significa tornar você pronto. Maturidade espiritual. A graça de Deus que nós recebemos com abundância, dá condição para continuarmos até a nossa perfeição espiritual. Jesus é o único que pode aperfeiçoar uma pessoa. Ele é o único que pode torná-la eficaz. Ninguém e coisa alguma neste mundo podem de fato aperfeiçoar a nossa vida espiritual. Somente o Senhor Jesus Cristo com a sua graça maravilhosa. Firmar, ele diz aqui firmar, significa que Deus nos manterá firmes diante das ciladas do diabo. Firmeza na palavra. Deus nos manterá em pé diante das pressões que possamos atravessar neste mundo. E Deus faz isso com a sua graça maravilhosa. Fortificar. A ideia aqui é fortaleza.
o Deus que nos fortalece, e esse fortalecimento é dentro de nós, acontece dentro de nós, pelo seu poder, pela sua pessoa, pela vida dele que está em nós, pela sua graça. Cristo em nós. Fundamentar significa que Deus, o Deus de toda a graça, nos põe sobre firmes alicerces, onde podemos descansar com segurança, como um forte prédio sobre um alicerce seguro. Tem vários andares para cima, mas o alicerce aguenta, tem sustentação. O propósito de Deus, irmãos, é estabelecer-nos em Cristo Jesus, nesse alicerce. Aí nós descansamos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça que chega até nós, é trazida até nós pela revelação, pela pessoa de Jesus Cristo. Aqui diz: esperai inteiramente na graça. É um esperar inteiramente, não é um pouco. Aqui é tudo ou nada. Não pode ser em parte. A espera não pode ser em parte. Um pouco de graça, um pouco de religião. Um pouco de graça, um pouco de esforço humano. Um pouco de graça e um pouco de afobação, esforço da sua parte. Não. O regenerado em Cristo não confia em si mesmo, mas inteiramente na graça que chegou até nós através de Cristo. O único que pode me levar a depender inteiramente da graça é Jesus, porque Ele foi o único que dependeu 100% da graça do Pai. A graça é suficiente para nós, em qualquer situação e circunstância. A graça é para mim, que não tenho nenhuma condição. É muito importante entender isso, irmãos. A graça é para aquele que não tem nenhuma condição. O peixe está morrendo no açude, que está secando, mas vem a chuva providencial e derrama abundantemente no açude. E o peixe está salvo por conta da água abundante que derramou no açude. Se retirar a água do açude, o que acontece com o peixe? O peixe vai morrer, vai perecer. Mas Deus não retira sua graça daqueles que Ele, por sua graça, salvou. Cristo não retira sua graça de nós. Pelo contrário, Ele põe mais. João capítulo 1, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. É graça sobre graça. Esperar inteiramente na graça. Não é esperar um pouco, mas inteiramente. Não é esperar um pouco e adicionar um pouco de esforço, afobação. Não. É esperar na graça inteiramente.
Esperar na graça de Deus, irmãos, e esperar inteiramente, não é apenas difícil, mas às vezes parece impossível. Por que que esperar na graça é tão difícil? Porque nós vivemos em uma cultura que exige tudo agora, ou até mesmo para ontem. Tem gente que até diz, eu quero para ontem. É por isso que esperar em Deus é difícil, esperar na graça é difícil. Porque queremos que as coisas aconteçam de acordo com a nossa programação, de acordo com aquilo que eu programei, de acordo com o meu próprio cronograma. Deus não opera em nossos horários, ou de acordo com os nossos horários, com os nossos programas, cronogramas. Deus nunca chega atrasado, Ele nunca está atrasado. Mas do ponto de vista humano, às vezes parece que Deus se atrasa, que Deus demora. O momento de Deus agir é determinado por Ele e não por mim. Quando pela graça de Deus nós crermos na graça, aí nós vamos começar a entender isso. Então o esperar em Deus e na sua graça se torna prazeroso e alegre para nós. A graça de Deus nos dá condição de esperar. Interessante, é a própria graça de Deus que nos dá a condição de esperar na graça que chega até nós pela revelação de Cristo.